Agora mais sobre o sexto mandamento e o aborto, não é? Eu não vou nem comentar o fato de existirem pessoas que se dizem cristãs e são feministas, por exemplo, tá? Eu não vou nem comentar isso. Eu vou fazer isso em outro vídeo, tá? Sobre feminismo, mas eu quero com o sexto mandamento bater justamente em uma das pautas feministas, que é a pauta abortista, beleza? O aborto. Nós sabemos que infelizmente no mundo de hoje, não é, muitas pessoas lutam em prol do aborto. Esses gritos, esses berros de meu corpo, minhas regras, não é, às vezes incomodam, quer dizer, sempre incomoda. Não é? Sempre incomoda e mostra, é uma prova cabal, uma prova social, não é? Que as pessoas estão completamente bestializadas, elas não entendem mais, elas perderam a noção, o bom senso, não conseguem mais pensar como seres humanos. É estranho isso aí, não é? O sexto mandamento nos ensina o valor da vida, não é? O valor da vida, e o ato de aborto, não é? A pauta abortista em si é uma demonstração do ódio pela vida humana. Mais do que qualquer outra vida, o sexto mandamento fala especificamente sobre a vida do ser humano. A vida do ser humano, tá? O ser humano, ele é coroa da criação, imagem e semelhança de Deus. Nós não somos iguais aos animais, não é? Essas nomenclaturas moderninhas, idiotas, me perdoa a expressão, não é? De tratar o ser humano como um animal racional. Nós somos um animal que evoluiu. Conversa fiada, é balela, isso é religião, tá? É um outro tipo de religião, certo? Isso não é bom senso, não é inteligência, coisa nenhuma, tá bom? Isso não faz sentido, certo? E alguns tratam a vida humana como se não fosse nada. Porque eu citei lá no comecinho, no primeiro vídeo, sobre o meu problema com pautas, por exemplo, ambientalistas. Porque as pessoas que são vidradas nisso, né? Salve a natureza, protejam as árvores, não é? Essas pessoas aí, não são todos assim não, viu? Entenda muito bem. Quem não for assim do jeito que eu tô falando, não toma carapuça pra si. Mas aqueles que são assim, tomem a carapuça, né? Eu tenho medo, certo? Eu tenho medo. Medo, porque quando eu tô conversando com alguém e a pessoa começa a falar da sua preocupação com uma árvore, com a natureza, com as plantas, com animais, não é? E eu vejo um carinho, não é? Eu vejo uma atitude religiosa, devocional com relação às criaturas, eu fico com medo. Eu fico com medo porque, primeiro, essa atitude é panteísta. Nós devemos respeitar a natureza, cuidar do mundo que Deus nos deu, não é? Mas, veja, tudo o que está na natureza foi criado para nos servir, a nós seres humanos. Há uma diferença gigantesca, inalcançável de nós seres humanos para as demais criaturas. Esse é o fato. Entende? E esses que defendem essas pautas verdes, digamos assim, são pessoas que exaltam a natureza, defendem a natureza, querem punir pessoas, não é? E eu entendo que deve haver um tipo de punição, mas eles exigem algo mais severo com relação a pessoas que de repente mataram um animal, caçaram ou então fizeram alguma coisa com as árvores. Eles defendem tudo isso, eles adoram a natureza praticamente, mas quando olham para o ser humano, desprezam, não é? Então esses mesmos grupos aí, políticos, sociais, que vocês conhecem muito bem, militam por essas pautas, não é, de defesa da natureza, ao mesmo tempo que trabalham, não é, terrivelmente e incansavelmente, não é, para aprovar pautas abortistas, não é? Pautas abortistas. E entendendo que o aborto é uma quebra direta do sexto mandamento, não é? Que defende a vida, é completamente incompatível que um cristão sequer pense, cogite fazer parte de algum desses grupos, não é? Que defende pautas assim. O aborto é digamos assim, a maior covardia que se pode cometer neste mundo. A maior covardia. Não é? Já é covarde, hediondo e terrível quando um bandido invade uma casa e ali destrói uma família. Já é hediondo, revoltante, e qualquer pessoa que assiste ou que sabe de uma situação como essa deseja o quê? Não sejamos hipócritas. Deseja o quê? Que esse infeliz que fez esse mal seja punido com morte. Esse é o desejo, tá? E isso não é ódio. Isso não é ódio, isso é revolta. É desejo por justiça. Isso não é ódio. Vamos confundir as coisas. Ódio, não é, verdadeiro, está no coração daqueles que querem defender o bandido. Esse tem ódio de verdade. Eles odeiam tanto a vida que eles têm prazer em ver a vida sendo destruída.
certo? Mas ainda mais terrível do que essa atitude covarde de alguém entrar na casa de uma família e destruir aquela família e matar aqueles membros da família, não é? É a ação de pessoas, não é? Ou a atitude de uma mulher que opta pelo aborto e de pessoas que concordam com isso. É mais covarde ainda, não é? O ventre materno é o primeiro lar da criança. É o primeiro lar. É o ambiente mais seguro, não é? Antes do seu nascimento. É o ambiente mais seguro. Então, o crime do aborto ele é mais hediondo do que alguém invadir a casa de um homem e destruir sua família. É muito mais hediondo, não é? Esses que militam por essas pautas, essas mulheres, esses homens que gritam pró-aborto, não é? Esses gritos de meu corpo, minhas regras, como justificativa para destruir a vida humana, não é? É algo terrível. E essas pessoas, elas não ficarão impunes. Um dia vocês vão ter que lidar com Deus. Sobre cada mandamento que eu falei aqui, vocês vão ter que lidar com Deus, porque vocês estão apoiando esse tipo de situação. Tá? Isso é muito sério mesmo. Né? Muito sério mesmo. Eu não vou nem falar tudo o que eu sinto quando eu penso num assunto como esse, porque não é cabível aqui. Não é? Porque eu sei que isso traria problemas até para o meu canal. Eu não quero criar polêmica com ninguém nesse sentido. Não é? Eu quero continuar mantendo essa ponte de contato, mas é realmente algo terrível, inaceitável, abominável. É o pior crime que nós podemos imaginar aqui. Não é? E olha que nós temos uma lista de muitos crimes hediondos, ainda mais aqui no Brasil. Não falta psicopata. Aqui é o verdadeiro paraíso dos psicopatas. Esse Brasil é o que ele é. Por sua ideologia, não é, de defesa do bandido, tá? De defesa do assassinato. Certo? Nosso país é uma expressão de injustiça, infelizmente. Não é? É uma expressão de injustiça, uma expressão de ódio contra a vida. E a demonstração máxima disso, não é, para mim, é o aborto, essa quebra do sexto mandamento. Então vocês vão ter que lidar com Deus pelo mal que vocês causaram. Porque vocês odiaram a vida. Odiaram a vida, não é? Odiaram a vida. E o que é mais ridículo são pessoas querendo legislar, julgar, não é? Quando a vida começa. Como assim, cara? Qual o sentido disso? Isso não faz sentido. O ser humano querer julgar esse tipo de assunto. Isso é síndrome de querer ser Deus. Isso é completamente imoral, está errado. Não é da nossa alçada julgar esse tipo de coisa. Entende? Porque para todos os fins, não é? Foi concebido, é uma vida. É uma vida. Entende? É uma vida. A mulher engravidou, é uma vida ali. Não vai se tornar outra coisa. É uma vida. Não é? Uma vida humana. Ou seja, a ação do aborto, a atitude do aborto é o crime mais hediondo que podemos imaginar aqui neste mundo, certo? E uma ofensa terrível a Deus, porque é uma demonstração do ódio que o ser humano tem contra a própria natureza humana. Não é? Nós somos imagem e semelhança de Deus, tá? Reflita sobre isso. Você pode, e eu desejo que você faça isso mesmo, deixe sua opinião aqui nos comentários, sempre de maneira respeitosa, é claro, tá? Mas reflita um pouco sobre isso, beleza? Compartilhe com as pessoas que você conhece também, continue apoiando o canal. Esses são vídeos que não são editados, então perdoe aí alguns erros que eu de repente falei, ou se eu espirrei na hora, ou se eu cocei o rosto, não importa. Mas apenas reflita sobre isso, beleza? E deixa nos comentários o que você acha também, tá bom? Vamos pensar sobre isso. Valeu, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Ou até o próximo mandamento, né?